A gente sabe que o paradoxo do Savitar é o bootstrap, ciclo infinito, sem começo e fim exatos. O futuro gera o passado e esse passado gera o mesmo futuro. Mas a gente assistiu que o ciclo conseguiu ser quebrado e deu início a novos futuros que antes o Savitar, aquele Barry quebrado, nunca vivenciaram. Eu sou o Futuro Flash e você sabe que aqui no canal o que mais tem é explicando o paradoxo do Savitar, então basta entrar aqui na playlist que você entenderá tudo. Mas um inscrito resolveu mostrar um se, um what if, uma suposição, uma historinha fake, né, sobre o primeiro Savitar, aquele que geraria o ciclo infinito indiretamente, né, porque o Savitar, a gente bem sabe, ele é um resquício do tempo, e aqui começa, né, sendo tipo o próprio Barry verdadeiro, e aí depois se tornaria o ciclo infinito que a gente conhece. Só que a gente sabe que não é assim, não tem um primeiro que constrói a armadura ou sei lá o que, porque esse primeiro, tipo, ele não perderia a Iris pro Savitar, ele nem saberia quem era Savitar. Então por que ele faria tudo isso? Por que ele seria um vilão destinado a matar a Iris, prejudicar o seu eu do passado, se ele tá de boa ali no futuro? Mas vamos ver então essa historinha para simular como seria o primeiro Savitar, o original que daria início ao ciclo. Segundo ele, originalmente o Barry Allen no futuro, eu não sei que ano a gente pode considerar, sei lá, talvez propriamente 2017 ou 2020. Por isso que já é estranho começar, tá ligado? Falar disso, considerar essa história de primeiro Savitar. Porque quando o Flashpoint é resetado, o Tawny devolve o Barry ali na linha do tempo atual já está desse jeito, já está aplicado, já está como se sempre tivesse sido assim. Então o Savitar sempre vive isso, ele sai do Flashpoint com o Tawny e começaria ali tudo os eventos. Invasão, o Savitar começa a aparecer, Iris morre, o Savitar continua solta, até o Barry conseguir prender ele. O Savitar depois fica ciente dessa situação, desse paradoxo infinito, ele sabe que ele tem que deixar um resquício do tempo vivo para ele acabar tomando seu lugar e continuar a história. E o que a gente assiste justamente é o Savitar não querendo que isso aconteça, querendo fazer coisas diferentes para conseguir se tornar um deus, conseguir ficar onipresente em todos os tempos. Mas enfim, vamos ver o que importa. O Barry acabaria perdendo a Iris numa batalha contra qualquer vilão, pode ser o Tawny, Godspeed ou qualquer vilão que não seja velocista também. O importante, e infelizmente, é que a Iris morre. E aí, toda vez que o Barry perde alguém importante, ele tenta consertar aquilo de alguma forma. Foi assim com a mãe dele, foi assim com o pai dele, o Flashpoint, então ele não faria algo diferente dessa vez, ele faria a mesma coisa eventualmente, viajar no tempo. E o motivo principal disso seria o Barry querer ficar mais obcecado por velocidade, porque pra ele, se ele não conseguiu salvar ela a tempo, é porque ele não foi rápido o bastante. E vocês já sabem o que essa obsessão por velocidade pode levar ao velocista, né? Olha o Zoom, olha o Godspeed, a trajetória, toda essa galera louca por poder só se ferra no final. Eu não sei porquê, mano, os caras já estão insanamente rápidos, mais do que qualquer ser vivo, veículo, mas eles sempre querem mais. Então, acreditando que ele nunca era rápido o suficiente, com o passar dos anos, essa obsessão e escuridão iria crescendo, ele treinaria cada vez mais, buscaria mais formas de velocidade, naturais, artificiais, começaria a manipular Speed Force de maneiras que jamais pensaria, até que ele acabaria criando o traje que deixaria ele mais rápido, que seria a armadura que bem conhecemos. Obrigatoriamente tendo que encontrar a pedra filosofal também, né? E, gente, ele foi caçando tudo, buscando todos os meios possíveis dele ficar mais rápido, a sua conexão com a Speed Force. Então, a partir da pedra, ele conseguiu construir a armadura, e a armadura, como a gente bem sabe, tem energia calcificada da força de aceleração, dá um boost pra ele que é insano até pra ele mesmo, na perspectiva dele, não muda diretamente dentro ali do organismo dele. E na cabeça dele, tudo estava se resolvendo, ele estava ficando sim mais rápido. E a partir daí, ele começaria a cruzar certas linhas morais, ou seja, coisas que ele jamais faria, não fazia antes, quase fez algumas vezes, mas sempre teve o seu bom senso e o seu time, sua família, segurando ele. Mas ele passaria a eliminar vilões acreditando que aquilo seria o necessário para proteger inocentes e impedir que tragédias do tipo, como aconteceu com ele, acontecesse novamente. Então acho que vocês já perceberam que tem uma pegada bem parecida com o Flash do futuro dos Novos 52. Querendo ou não, o Savitar da série é inspirado, né, nesse personagem dos quadrinhos. Até que eventualmente e finalmente ele derrotaria o responsável pela morte da Iris, como eu disse, seja qualquer vilão aí. Matando então, e infelizmente pessoal, não mudaria nada.
nada, porque a história já está feita, a Iris ainda continuaria morta. Matar o culpado, vingança, não vai mudar o passado. E aí ele parte para a decisão mais perigosa possível, que seria mudar a linha do tempo. E fazendo conscientemente, mesmo que afetasse a sua existência, né? Porque ele vai mudar a história. Porque tudo que ele tem ali e foi por causa de uma coisa que aconteceu naturalmente de um tal jeito. E a partir dessa viagem no tempo, pessoal, que a história começaria a se aproximar do paradoxo infinito que a gente conheceria. Porque ao voltar lá na morte da Iris, ele acabaria encontrando com a versão jovem dele, daquele tempo ali. E o Barry do passado, obviamente, vendo tudo aquilo ali, encontrando com o dele do futuro, vendo que tá tudo errado, o que aconteceu comigo, por que você está assim, por que eu virei um vilão, matar, não, a gente não mata pessoas. E o Flash do futuro não tá nem mais aí, tá mais agressivo, mais frio, louco. E aí começaria a luta entre esses dois. Nesse ponto aí, o Barry do futuro meio que já conseguiu impedir a morte da Iris, mas aconteceria a luta com o seu eu do passado. E aí nessa luta aconteceria aquilo que a gente conhece. O Flash do futuro tá muito mais rápido, a armadura, né? E o Barry ali sozinho, ele não conseguiria fazer tudo isso, vencer ele. Então ele cria vários resquícios do tempo para deter esse seu eu do futuro maligno. E o Savitar ali, né, que ainda não é Savitar e tal, ou ele já se denominou, não sei, né, pode ser. Mas ele mataria todos os resquícios, mas um sobreviveria por acidente. O Savitar não conseguiu matar esse último. Aí ficou dois Barrys contra esse Barry do futuro. E aí, por algum motivo, passa alguma coisa diferente na cabeça do resquício do tempo, né, do Barry principal ali, que ele vendo o seu eu do futuro maluco, maligno, chegou a esse ponto que está matando, né? O resquício pensou, por que não devolver na mesma moeda, já que ele já está assim e não tem mais volta? A gente não é assim, mas vamos acabar logo com esse problema. E aí o resquício consegue matar o Savitar, ele vibra ali no peito dele, atravessa a armadura e mata esse Barry do futuro. E o Barry principal fica, o quê? Como assim? Dá um gritão, né? Tipo, mano, como assim? Os caras agora há pouco, né? O cara, né, que só tinha um, né? Não tinha os resquícios do tempo ainda, acabando de ver como que era esse seu eu do futuro maluco. Nós nunca faríamos isso. O que aconteceu comigo? A morte dela não era pra te deixar assim, ela ia querer que você seguisse em frente, tudo e tal. Mas passou isso na cabeça do resquício, que ele deveria matar pra acabar logo com esse problema. Mas aí, vocês já entenderam, eu espero, né, que fazendo isso, justamente, é o que vai fazer ele se tornar parecido com esse seu eu do futuro. E aí, o Barry do presente ali, os dois são ali do presente, né, mas o principal que ficaria vivo, quem tem que morrer é o resquício que matou o Savitar, porque se matar o outro Barry, o resquício ali que sobreviveu também morre. O Barry começaria a ficar com desgosto total dele, com medo e confuso. Tipo, não deveria ter sido assim, a gente jamais faria isso, por que você fez isso? Isso que é curioso e faz até com sentido, vocês conseguem entender? Tipo, é meio que sim e não. Por algum motivo, alguma razão, meio óbvio, não óbvio, isso passou na cabeça do resquício do tempo, ele achou que era a melhor opção. Tipo, o Barry Allen, ele pode ter isso dentro dele, mas ele não cruza essa linha. Mas o resquício já afirmou de passar essa linha. E aí o Barry acabou se distanciando desse resquício, descartou ele totalmente, enquanto ele ali, o Barry principal, iria viver tranquilamente com a Iris. Eliminamos esse problema, esse futuro maluco, mudamos o futuro, mas agora ficaria esse resquício aí solto, abandonado em Central City, no mundo. Tipo, é um outro Barry, tá ligado? Pense o que ele pode fazer. Como ele matou seu eu do futuro ali, né, o primeiro Savitar, ele acabou ficando com a armadura. Ele foi embora e tentou racionalizar tudo o que esse seu eu do futuro fez, né, e passou. De conseguir construir essa armadura, do que era feito, como que ele chegou nesse ponto. Porque ele fez tudo isso, claro que o resquício ele entendeu, porque, né, ele lá perdeu a Iris, tudo e tal, mas agora, se vocês perceberam bem, o resquício do tempo também tá numa situação parecida que esse seu eu do futuro, só que ali no próprio presente, porque ele foi descartado pelo Barry, porque ele cometeu esse ato de matar o seu eu do futuro maluco. O Barry ficou confuso, com desgosto, triste, né, e descartou esse resquício, e agora o resquício tendo que viver separadamente, enquanto o outro ele tá ali de boa com a Iris e vai continuar toda a vida dele. Então o resquício agora tinha a dor parecida daquele seu eu do futuro que perdeu a Iris completamente. E aí começaria a ficar totalmente parecido ou já idêntico, pessoal, da sensação que o Savitar tem, né, que a gente já conhece. Descartado, não ter mais o time Flash, estar sozinho, ser uma aberração. E agora é esse resquício do tempo que veste a armadura, testa ela, começa a entender, ela queima o rosto dele por causa da alta velocidade gerada. E aí ele começa a querer tentar honrar esse negócio, esse seu eu do futuro, que o Barry é egoísta com ele mesmo,
abandona ele mesmo, querer mostrar superioridade, poder. E aí ele começa a espalhar o mito do Deus da Velocidade pelo multiverso e na linha do tempo. E é agora que começaria a encaminhar para o ciclo. Bom, o resquício do tempo ali já está formado, ou seja, o primeiro Savitar, que era um Barry original do futuro, que perdeu a Iris, morreu, e agora o resquício do tempo do passado ali de 2017, que tomou seu lugar ali, matou ele, tomou a armadura e com as sensações parecidas. Eu diria que agora, pessoal, ele pode repetir essa luta, tá ligado? Tipo, ele agora tá com a armadura, já tá mais sombrio, já tá bem parecido com o Savitar e querer mostrar pro Barry ali, né, que ele ficou melhor, tentar assustar, né, mostrar que aquele eu do futuro lá, eles do futuro ali, né, o Barry do futuro maligno, retornou. Então ele se encontra com o seu eu do presente ali, né, que tá de boa ali. E aí, como que tá a vida? Tá tranquilo? Tá tudo bom, né? Eu aqui, sem casa, sem tudo, porque você tá fazendo tudo o que nós fazia, né? CCPD, salvar pessoas. Mas o resquício do tempo, entre aspas, agora não podia fazer essas coisas. Não ia tá dois Barry em todos os lugares ao mesmo tempo. E aí, sei lá, eles poderiam lutar ali, tá ligado? E aí tem que acontecer alguma coisa, não sei muito bem como dizer, mas que o Barry teria que prender ele na força de aceleração de algum jeito, porque ele não consegue alcançar ainda, né, esse Savitar já o resquício, ele não tem a tecnologia da Tracy Brand, né, a linha do tempo não tava assim ainda, e porque também eles ainda estão ali em 2017. Mas então, ou a luta ali acontece, tá ligado, entre esses dois, e o Barry de novo cria esses resquícios do tempo para destruir esse cara, porque foi o único jeito, né, assim como ele derrotou da primeira vez. Só que agora aconteceria diferente, né, porque aquele resquício que ele tá ali lutando, que é agora o Savitar, o Barry lá do futuro, o primeiro Savitar, ele não conseguiu matar esse resquício por não conseguir mesmo. Mas agora o resquício do tempo, que agora é o Savitar, né, tá parecido, ele agora deixaria o resquício vivo de propósito. Ele mataria os outros resquícios, mas deixaria um vivo de propósito e mataria a Iris ali na frente do Barry pra devolver o troco, né, que ele foi descartado, né, o nosso eu do futuro. Ele teve motivo sim pra fazer tudo isso, começando, né, a ficar do lado desse seu eu do futuro. Agora eu entendo como ele se sentia, sozinho, tudo e tal. Só que se vocês perceberam, tem uma falha nisso aí. O ano não bateria, né? A luta do Savitar e do Barry e a morte da Iris não pode ser no mesmo ano, né? Os resquícios do tempo. Porque no ciclo, a morte da Iris é em 2017 e a criação dos resquícios é só em 2021, 4 anos depois. Então, podemos considerar, né, dizer que o resquício inicialmente ele se vinga, ele está planejando todo esse ciclo infinito, né? Começando por matar a Iris em 2017, né? Ele já tinha espalhado o mito do Deus da Velocidade, mas começar a matando a Iris ali, atormentar o time Flash, o Barry, pra aí depois 4 anos que agora esse Barry já quebrado também, né? Ele não iria seguir o mesmo caminho que aquele seu eu do futuro lá, porque, né, ele teve a Iris agora, ele viu como seria, como que ele se tornaria, né? Ele não seguiria esse caminho mesmo perdendo a Iris, mas ele ficaria um pouco sombrio, exatamente o Barry lá de 2024. E também sabendo, né, que o seu resquício do tempo tá ali como o Savitar, honrando ali o legado daquele ele do futuro, né? O resquício estava praticamente imitando ele, fazendo os caminhos dele e novos caminhos, né? Mudando algumas coisas. E aí sim, agora em 2021, aí sim deve passar na cabeça do Barry de novo essa ideia de criar os resquícios do tempo, porque foi assim que da última vez ele conseguiu. E agora o resquício do tempo, que é o Savitar ali, né, que tinha sobrevivido, ele mataria todos e deixaria um vivo ali de propósito, intencionalmente ou nem tanto, tá ligado? Tipo, acabaria aceitando que esse outro ele tem que tomar o posto de Savitar. Mas tipo assim, é uma desgraça fixa do caramba. O Barry ali que tá na armadura, ele nunca consegue deter o último resquício do tempo, tá ligado? Pode ser tanto intencional que ele não consegue matar o último resquício, ou que ele deixe de propósito. Pode ser os dois ao mesmo tempo, mas não importa, sempre tem que ficar um último resquício vivo, né? Pelo menos esse Savitar aí, que é o resquício de 2017, conseguiu transformar. Sempre vai ficar um último resquício do tempo vivo que vai ser descartado. Agora esse Barry ele já tinha a tecnologia da Tracy Brand, né? Se passaram 4 anos, prenderia o Savitar e aí já aconteceria o loop que a gente bem conhece, né? Que é essa história aí. Já chegou praticamente as mesmas falas, o mesmo tudo. O Barry de 2021 sem a Iris, prendeu esse resquício do tempo que ficou louco, assim como aquela sua primeira versão futura. Ficou agora outro resquício do tempo vivo ali, sobrevivido de novo em 2021. E o Barry
Barry descartaria de novo esse resquício do tempo, ou seja, agora falando fora é o que deixa mais estranho ainda, né? Por isso que a história não é assim, pessoal. Porque nessa segunda chance ele poderia até que se redimir, tá ligado? Com o resquício do tempo. Vendo que não, ele aqui com certeza ele não vai se tornar igual esse cara aí. Mas tem que ser assim pra dar o sentido da história. Então o Barry de 2021 já cagado, já bravo agora, né? Diferente do que ele tava lá em 2017. Porque agora ele tá sem a Iris aqui também. Mais putaço ainda, então ele descartaria de novo o resquício do tempo agora ali de 2021, todo mundo ali em 2021. Enquanto o Savitar está preso, que é o resquício do tempo de 2017. O primeiro que sobreviveu e manipularia esse ele de 2021. É um pouco estranho e diferente, né? Acabaria acontecendo a mesma coisa, a mesma reação com esse resquício do tempo de 2021. Se sentiria solitário, bravo com Barry, entenderia, né, que esse Savitar passou pela mesma coisa, só que era ele mesmo de 4 anos atrás, de 2017. E aí, quebrado, consumido pelo ódio, sendo manipulado, ele mataria esse seu eu de 2017, tomaria a armadura e aí o ciclo se repetiria agora. Que agora de fato sendo o resquício do tempo de 2021, que é o Savitar ficar preso na Speed Force, aparecer em 2017, começar a fazer as mesmas coisas. Então eu espero que deu pra entender, porque ficou tipo assim, ó. O que o inscrito quis dizer então, seguindo tudo que eu falei aqui, o Savitar que a gente conhece, que é um resquício do tempo de um ciclo infinito de 2021, não é assim de verdade, né, mas aqui na historinha, ele seria gerado a partir, é um resquício do tempo de 2021, que foi manipulado primeiramente pelo seu eu de 2017, que passou pela mesma coisa, dor, rejeição, solidão, por ter sido descartado porque ele matou aquele seu eu do futuro primário, que perdeu a Iris por outro vilão, ficou quebrado, queria consertar e teve todas as ideias originais na sua cabeça. A armadura foi construída por esse Barry, que perdeu a Iris pelo outro vilão. Voltando no passado, tentando corrigir, ele conseguiu impedir a morte da Iris. O posto acabou passando para o resquício do tempo que ele não conseguiu matar, e esse resquício do tempo que matou esse Barry primário do futuro aí, foi descartado tudo e tal, e depois teve a ideia de passar a criar o ciclo, talvez na ideia de tentar criar outros Savitars, né? Ter vários ao mesmo tempo, mas mais ou menos não deu certo, só tem que ter um, e por isso ele acaba morrendo, e agora esse seu eu de 2021, né? O 2021 matou esse ele de 2017, acabaria tomando seu lugar, e agora esse resquício de 2021 continuaria o ciclo eterno, que agora sempre seria o resquício do tempo de 2021. Iris morre em 2017, resquício de 2021, mas teria muitas pequenas falhas, né, pessoal? Tipo assim, sempre que o Savitar, agora o resquício do tempo de 2021, ser preso na força de aceleração, sendo sugado pra ela, ele tem que voltar para um 2017, tipo, zerado, onde não tem Savitar nenhum, porque se ele voltar novamente ali, vai ter já um monte de Barrys. E é por isso que é a definição de ciclo infinito também, porque se não seria, e eu já falei em vários vídeos, sempre teria vários Savitars na força de aceleração ao mesmo tempo, no mesmo período ao mesmo tempo. E não, então tem que sempre ser esse bagulho de um tomar o lugar do outro e eles partirem para uma próxima nova segunda mesma linha do tempo, resetada, zerada. Senão aconteceria exatamente essa cena que vocês estão vendo de Gumball, tá ligado? Então por isso que também não dá pra ter essa historinha, essa questão de primeiro, não é assim o paradoxo de Bootstrap. É isso, pessoal, eu achei bem interessante, né, pensar como seria, né, só que não se encaixa direito, como eu já expliquei, algumas pequenas falhas, e porque quando o Flashpoint é resetado, tudo ali já está aplicado, pessoal, é a definição do Bootstrap. O Savitar só existe, né, é todo um paradoxo, todo um erro e tal, ele só existe porque ele perdeu a Iris pro Savitar, ou seja, o Savitar matou a Iris porque esse Savitar era o Barry e ele viu o Savitar matando a Iris, e, tá ligado? Savitar matou a Iris porque perdeu a Iris, e assim se vai. É literalmente, pessoal, igual números, é infinito, eu posso contar do zero e eu posso contar até eu morrer, que nunca vai acabar. E é isso, espero que tenham gostado, nos vemos no próximo vídeo, por favor, favoreçam muito bem esse vídeo, espero que tenham gostado, compartilhem e se vemos na próxima.